A gente vai falar sobre semelhante atrai semelhante, né? Isso aí. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nessa lei universal, né? E a gente vai falar bastante sobre o semelhante atrair o semelhante, né? O que que isso significa? Bom, tem uma lei do universo que fala o seguinte, que é a lei da sintonia vibratória. Então a gente já vai entrar de novo na questão de energia, né? Então, para a questão de energia, o semelhante atrai o semelhante. O que isso significa no nosso dia a dia, o que isso significa para a espiritualidade, né? A gente vai se aprofundar nesse assunto. Então, assim, eu já ouvi bastante as pessoas dizer o seguinte, que os opostos se atraem, né? Sim. Não é bem assim que funciona, né? Porque a gente está vendo só a questão material, né? E aí as pessoas confundem, por exemplo, homem e mulher, que são opostos e se atraem, né? Beleza, ok. Mas aonde que pega, né, a situação é a questão energia, questão energética das pessoas, questão energética do universo, e aí entra aqui, semelhante atrai o semelhante. Como que a gente consegue enxergar isso, né, aqui no dia a dia? É simples, se a gente parar para analisar assim, pessoas que gostam das mesmas coisas, por exemplo, né, têm o mesmo gosto. Então, quem gosta de futebol, por exemplo, né, vai atrair quem gosta de futebol. Pode ver, né, tem mais afinidade, olha que interessante, né? Tem mais afinidade. Pessoas, A gente mesmo, quando se conheceu, foi por causa do cavalo. exatamente, isso que eu ia falar, quem gosta de cavalo, né? Tem uma afinidade com o cavalo, por quê? Porque além do ser o gosto material, energia. Quem atrai as coisas, né? Quem atrai é a energia que a pessoa vibra. Então tem que ficar muito claro isso. Não adianta bater o olho em alguém, não adianta falar que gosta disso ou daquilo, tá? Sendo que o que vai funcionar é a energia. É aquela situação Exatamente. que aquela situação que a gente fala assim, da boca para fora, né? O pessoal está cansado de saber disso. Ah, o cara lá, a pessoa lá, está falando da boca para fora. Por quê? O que ela realmente sente? Qual é a energia que ela vibra? E é aí que as coisas acontecem. E a gente está falando, né, na questão física aqui, na questão material. Então, para a gente ter exemplo, né, como é que funciona, é isso mesmo. Então, o que a pessoa vibra? Então, quem gosta, por exemplo, de futebol, vibra, né, no gosto do futebol. É uma energia, querendo ou não, é uma energia que vibra. E pessoas que gostam do futebol se atraem, né, entram em sintonia. Então, o estádio de futebol é cheio de pessoas que Com a mesma sintonizam vibração. com a mesma vibração, né? Semelhante atrai semelhante. Pessoal do cavalo, né, que a gente gosta, é a mesma coisa, né? Claro, vai ter um outro que vai lá, né, vai olhar, quer aprender, tem curiosidade, é uma coisa bonita. Só que o que funciona, a lei que atrai é a sintonia vibratória, a energia que a pessoa sente. Não tem como fugir. E a gente falou aqui, é amizade, é trabalho, é relacionamento, é atração de energia. Então a gente às vezes percebe muito isso, né? As pessoas se atraem lá, por exemplo, para namorar ou para casar, né? Então, daí a pessoa assim, nossa, não tem nada a ver fulano com ciclano. Só que a pessoa só está enxergando o físico, né? Mas o que realmente atraiu essas pessoas foi energia. Você vai ver que
vibratoriamente, eles se parecem muito, eles entram em sintonia. Apesar de que talvez eles não tenham a mesma opinião, não tenham os mesmos gostos. Cuidado com essa questão de gostar de alguma coisa. Por quê? O que é que você vibra? A gente vai bater muito nessa tecla. É vibração. Então, às vezes, a pessoa está lá assim, na amizade também, né? Tem umas amizades lá não muito legal. Eu já vi bastante gente falar assim, aquela pessoa tem o dedo, como é que fala? O dedo podre para arrumar relacionamento. Só que o que acontece? As pessoas querem mudar a questão física, né? Querem mudar, mas sem mudar a energia, sem mudar a vibração. Então, às vezes a pessoa tem um relacionamento, é casado e tal, e aí o santo não bate com aquela pessoa lá. Eles vivem falando isso, né? Aí não dá certo. Aí a pessoa separa, arruma outro relacionamento, casa de novo, também não dá certo. Vai para um terceiro, faz a mesma coisa. E também está lá, não vai, não flui, não acontece. O que acontece? A pessoa quer uma pessoa diferente, só que ela atrai para ela o que ela está vibrando. A energia dela, né? A energia dela. Semelhante atrai semelhante. Presta atenção nisso. Então, muitas vezes a gente tem uma pessoa, uma amizade, né? Atraiu a amizade. A gente entra em sintonia com eles, né? E aí o que acontece? Às vezes não se entende, tem alguma coisa que naquele amigo, naquela amiga, a pessoa não gosta. Só que se ela olhar para dentro, ela tem aquilo nela. Só que ela não percebeu ainda. E foi esse mesmo motivo, né? Essa mesma energia que atraiu eles. É vibração. Então, por isso que a gente às vezes fala assim, o problema não está no outro, sempre está na gente. Né? Então, pode ver que tudo serve para a gente aprender a se conhecer, né? E a entender que tipo de energia a gente está vibrando para o universo. Então, seja no relacionamento, seja na amizade, seja no trabalho. Às vezes a gente está trabalhando numa empresa, em algum lugar, e tem pessoas ali, né, que estão no mesmo trabalho da gente e, querendo ou não, é por afinidade de alguma coisa. Atraiu. Né? Aí você vai ver, às vezes tem muitas coisas em comum que a gente gosta, né? A gente gosta quando tem uma amizade que é comum, né? Mas do gosto da gente. Agora tem coisas que a gente não gosta de olhar, né? E a amizade também atrai. Então, a gente tem que observar essas coisas, ficar atento. E aonde que a gente tem que mudar para as coisas mudarem aqui na matéria, no corpo físico? É mudando a energia. A partir do momento que muda a energia, muda tudo isso que está acontecendo. Muda todas as atrações, muda todo semelhante atrai semelhante. Quer ver um exemplo assim que fica claro? Por exemplo, pessoas que gostam de bebida alcoólica. Né? Você vai no boteco, no botecão ainda, tem todo lugar, você só vai encontrar lá gente que gosta de boteco e gosta de beber. Dificilmente não vai achar alguém lá diferente. É um ou outro e por motivos diferentes, mas todo mundo gosta de ir no boteco para tomar uma lá. Essa é a realidade. Agora, observe uma coisa, se a pessoa faz isso e ela muda, ela fala assim, a partir de hoje eu não vou mais beber, né, bebida alcoólica. Pode ver que aos pouquinhos ela perde o interesse de ir no boteco, a conversa lá já perdeu a graça. Por quê? Porque muda a vibração. Então, Perdeu a sintonia. Perde a sintonia com aquele povo lá. Aí você vai ver coisas que antes você não via e você acaba não gostando. Então, tá vendo onde que acontece a mudança? É na vibração. Mudou a vibração,
muda a realidade exterior. Simples assim. E isso serve para tudo. Para tudo. Para relacionamento, como a gente falou, para amizade, para certos hábitos. As pessoas querem mudar os hábitos, ok? Aonde que tem que mudar os hábitos? Começa mudando a vibração. Ou seja, se convence de que você quer a mudança. E começa a procurar a mudança. Primeiramente, no que a gente chama de consciência, né? Que é o espírito das pessoas. Mudou a vibração do espírito, muda o exterior. Muda os pensamentos, muda o sentimento, muda tudo. Aí, aquele amigo, aquelas amizades já não são mais as mesmas, já começa a mudar, é novo ciclo de amizade. E muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo da mudança por causa disso. Inconscientemente, elas sabem que a partir do momento que ela muda, tudo vai mudar. Tudo E muda. aí o que acontece? As pessoas começam a resistir à mudança. Só que aí elas entram num processo complicado, né? Porque vai paralisar tudo daí. Começa a paralisar tudo. Por quê? Porque ela não quer perder as amizades, ela não quer... Porque a gente pensa assim, vou perder a amizade. Não perde nada. A gente só ganha as coisas. Pode trocar alguns amigos, trocar alguma coisa. Troca. Pode sintonizar com as mesmas pessoas, só que daí por outras razões, por outros motivos, né? Mas as pessoas têm que ficar atentas a isso. Inconscientemente, elas têm medo da mudança. Só que a mudança é necessária para nós evoluir. Não tem saída. Vai chegar um ponto, a gente tem que mudar. Essa mudança é necessária, é evolução. Tem que parar com os vícios, tem que parar com certas coisas, certo? Tudo aquilo que prejudica, tudo aquilo que paralisa a vida, tudo aquilo que não traz frutos, vamos dizer assim, tem que mudar. Vai chegar um ponto que vai ter que trazer essa mudança. E a mudança acontece, de novo, na consciência. Muda a energia, muda a vibração, aí muda tudo aqui no exterior. Começa a atrair coisas novas, começa a atrair coisas diferentes. Às vezes as pessoas fazem uma mudança e elas nem percebem, mas às vezes muda. E elas trocam de emprego e elas nem sabem que foi a mudança de vibração que aconteceu, né? A energia mudou, né? A energia mudou e vai mudar para melhor, só que a pessoa tem medo, porque não percebeu. Então veja como a coisa ela é complexa se nós não parar para ter essa percepção, não parar para observar essas coisas acontecendo, essas mudanças, que elas são muito sutil. Então se você não está conectado consigo mesmo, que é o que a gente vem trazendo, né, você não percebe essas mudanças, que é para o melhor. Às vezes você está agarrado a um emprego, agarrado a uma amizade, que aquilo não está te trazendo crescimento, né? E aí, ou seja, um relacionamento conturbado, que não te traz crescimento, e aí você está tão esgotado daquilo que você mudou. Você sofre tanto com aquilo que você está de saco cheio do emprego, aquelas amizades já não é mais legal, você muda, né? Tua consciência pede aquilo, você muda, aí começa a vir as mudanças. Você é mandado embora do emprego, você não sabe por quê, aí você acha que é o fim do mundo. É aí que é o problema das pessoas não perceber as coisas, né? Acho que é o fim do mundo e, na verdade... Começa a procurar vários defeitos, onde tá, onde não tá, né? Começa a reclamar e não percebe que aquela mudança, para ele, é maravilhosa. Vai ser lá na frente muito maravilhosa. Às vezes a pessoa se pega esse medo da mudança. Mas, de novo, a mudança acontece na consciência. Aí tem aquele outro também, que quer trocar de emprego, esse quer trocar de emprego, não aguenta mais amizade, mas não muda a consciência. Então a gente está trazendo esses exemplos assim para dizer que o quê?
Aonde é que é a transformação? Na consciência. Tem que mudar a energia que está vibrando, não adianta. Se não mudar, não vai acontecer nada. Não adianta. Por quê? Porque é a lei do Continuar estagnado. universo. É a lei do universo. Agora eu te falar, a lei do universo. Semelhante atrai semelhante. Aonde? Energia. Né? Às vezes a gente vê e as pessoas querem atrair um monte de coisa, mas só ficam pensando. Né? Enquanto não tiver uma mudança de consciência, não atrai nada. Vai ficar perdendo tempo. Energeticamente não mudou nada, né? Exatamente. E aonde que é a mudança? É na energia. É energético, não adianta. Para todo mundo. Né? Funciona assim para todo mundo. Então as pessoas têm que ter essa observação, têm que olhar para dentro. O que é se olhar para dentro? O autoconhecimento que a gente tanto fala. Né? As pessoas têm medo. Né? Começam a vibrar no medo. Medo de um monte de coisa. Esse medo vai acontecer. Porque o medo ela tem na consciência. Então tem o medo lá, vibrando o tempo inteiro. Aí a pessoa tem medo de perder o emprego, medo que aconteça alguma coisa. Vai chegar a determinado momento que vai acontecer. Porque a pessoa está naquela vibração. E enquanto ela não trocar essa energia do medo para outra energia, vai ficar atraindo isso o tempo inteiro. E vai chegar um momento que vai se materializar. Só que as pessoas... Uma bola de neve, né, Rafa? Só que as pessoas não estão atentas ao tempo, né? Elas estão... questão tempo. Elas estão muito tempo vibrando no medo. Aí uma hora acontece. Só que as pessoas querem mudar rapidamente, né? Só que né? elas não deixam as coisas boas acontecer por questão do tempo. Elas querem muito rápido. E aí eu ouço muito isso, as pessoas reclamando assim, mas coisas ruins acontecem. Sim, acontece porque você está vibrando num tempo maior nessa vibração ruim e não percebeu ainda. Está vibrando no medo 10, 15 anos. Uma hora ela vai manifestar. Aí começa a ter pensamento positivo, começa a vibrar numa coisa boa e quer que essa mudança seja rápida. Daí ela não acontece tão rápida assim. Existe um processo, existe toda uma ciência atrás dessa mudança, que é o universo que determina. Né? E aí as pessoas começam a ter essa ansiedade de mudança e acaba não acontecendo, porque ela vai mudar de frequência de novo, vai mudar a energia de novo, né? Sem ficar muito tempo na energia positiva para que ela aconteça. Então, dessa maneira, o que a gente faz? Né? Olha para dentro. Autoconhecimento. O que eu penso, o que eu sinto, é tudo energia, é tudo vibração. O que eu tenho dentro da minha consciência. Aí é uma coisa. A minha ação em relação a isso, né? Como eu estou agindo diante disso. O que eu tenho dentro da minha consciência é aquele sentimentozinho lá no fundo. É uma coisa sutil, né, que a gente tem que prestar muita atenção. E com o tempo a gente vai percebendo. Né? Então, às vezes as pessoas assim, por exemplo, ela quer trocar de emprego, ela tem condição, ela estuda para aquilo, ela está pronta. Mas lá no fundo, mas bem no fundo mesmo, a pessoa sente medo dessa mudança. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por mais que a pessoa queira, faça, batalhe, não vai acontecer. Por quê? Porque não mudou a vibração, não vai atrair, não vai acontecer nada, porque ela tem medo da mudança. Então, olha como é sutil essas coisas. É detalhezinhos bem pequenininhos que a gente tem que aprender a observar. E a mudança está dentro da gente, não fora. O mundo pode estar num caos total, numa loucura total, não interfere no que a gente sente. Interfere se a gente deixar. E a gente está
vivendo um momento dessas sutilezas, né, Rafa? Então, e daí se a gente deixa, né, essas energias de fora, a gente pega pra gente, pra dentro. E aí começa a vibrar na mesma sintonia, aí, claro, vai atrair. Vai atrair todo o medo que as pessoas geram, vai atrair toda a crise, todo o caos que está lá fora para dentro, porque se permitiu fazer isso. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Esses pequenos detalhes que faz a diferença. Então, se a pessoa quer a mudança, né, quer parar com algum vício, quer parar com algum hábito, qualquer coisa, tem que olhar o que tem na consciência. Né? O que pensa, o que sente sobre aquilo, e aí vai mudando, vai se transformando. Vai fazendo uma nova programação do que vê do mundo. E aí começa a atrair coisas diferentes. Mas se a pessoa fica no mesmo batidão o tempo todo, né, nos mesmos pensamentos, nas mesmas crenças, nos mesmos hábitos, não muda. Porque a energia ela é mais forte do que o pensamento, do que o sentimento. Está vibrando. Então, às vezes, a pessoa fala da boca para fora, aquele pensamento superficial, né? Aí eu quero mudar, mas lá no fundo, o que, que ela sente, né? O que, que ela está vibrando? O que, que tem dentro da consciência dela? Que não deixa essa mudança acontecer. Então, é ali que está o motivo dela não mudar. Ou seja, energia. Então, veja como que as coisas acontecem, né? Da nossa consciência, do nosso espírito, né? Vai se manifestando as energias no aqui e agora. É assim que funciona, né? Só que a gente tem que dar uma aprofundada nisso aí, para as pessoas entenderem. Por quê? Porque o universo, ele não é só feito do planeta Terra, e não existe só vida, né? O ser humano. Não existe só vida no planeta Terra. O universo é muito maior que isso. Só que a lei universal de semelhante atrai semelhante serve para o universo inteiro. Seja aqui ou seja a 90 mil anos-luz para frente. Não importa. As leis são as mesmas. Seja bom, seja ruim, é o Pois que é, né? exatamente. E aí, né, a gente entra numa questão muito interessante. Por quê? Porque a gente está vivendo materialmente na terceira dimensão que a gente chama. Né? A gente já deu exemplo lá, por exemplo, a gente está no canal de TV 3. Quando a gente desencarna, ou morre, dá o nome que quiser, deixa desse corpo físico, a gente vai para uma outra dimensão, que a gente denomina a quarta dimensão. Ou seja, a gente troca de canal. Só isso. Então a gente muda de frequência. E lá as leis são as mesmas. A mesma coisa. Só que lá tem alguns detalhes que a gente precisa aprender aqui agora. Para que a gente não entre não fique perdido. A verdade é essa, não fique perdido na quarta dimensão. Por isso que a gente estuda aqui, né? A gente tem esse contato. E como que isso funciona no universo? É a mesma coisa. Semelhante atrai semelhante. Só que tem um detalhe a mais, né? Quando a gente fala do plano espiritual, né? Do plano astral ou quarta dimensão, o nome é indiferente. Lá, aqui, vamos pôr assim, aqui no planeta Terra a gente está tudo junto e misturado. Então, aqui a gente convive tudo junto. Vamos lá, o que gosta de ir no boteco com o que gosta de futebol, a gente está junto com o bandido, a gente está junto com pessoas que gostam de briga, tem pessoas que gostam de violência, tá tudo junto. Tem pessoas que gostam de fazer a caridade, que gostam de ajudar os outros. Então, isso tudo é vibração. Então, estamos tudo junto aqui no planeta Terra. Só que
Quando a gente desencarna, vai para a quarta dimensão, as coisas mudam um pouquinho. Por quê? Porque lá cada um vai na sua vibração, né? Vamos dizer assim, vivenciar no planeta que está vibrando. Então lá tem o planeta dos que gostam, para a gente entender, tem o planeta que gostam de bebida. Só vai gente que gosta de beber para lá. Você não tem mais contato com outros seres que gostam de outra coisa. Quem gosta de briga, quem gosta de violência, quem gosta de roubar, vai tudo para a mesma vibração. Aí, o universo semelhante atrai semelhante atrai semelhante. O próprio universo puxa, atrai Encarrega, né? essas pessoas para esses lugares. E quando a gente estuda, vai dando nomes. Então, é o umbral, as colônias espirituais, né? Então a gente está tentando trazer um pouquinho de esclarecimento, expansão de consciência, para a gente não ficar tão perdido, né? Então, pessoas que gostam de ajudar, que gostam de fazer a caridade, ama o próximo, perdoa, tem compaixão, gosta de compreender o outro. Essas são virtudes, tá? São virtudes das pessoas. E questão de energia, são de elevada vibração. Então, esse tipo de pessoa vai ser atraído para quem é esse tipo de pessoa também. Então, quem vibra nessa mesma sintonia, vão tudo para o mesmo lugar. Então, pessoas que amam o próximo, vão tudo para um planeta, para uma colônia espiritual, que a gente chama, para um lugar vivenciar quem ama o próximo. Semelhante atrai semelhante. Ah, lá não tem gente que briga? Não, não tem gente que briga lá. Aonde a gente está tudo misturado é aqui. E faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso convívio, da nossa evolução. Só que as nossas escolhas aqui também vai interferir no nosso futuro depois que a gente desencarnar. Então, o que a gente faz aqui agora é de suma importância para o que vai acontecer do lado de lá. A gente chama do lado de lá, né? Por quê? Porque lá você vai morar de acordo com a sua vibração. Então, pessoas que sentem raiva, pessoas que sentem ciúme, pessoas que sentem inveja, vai tudo para o mesmo lugar. Aqui a gente convive tudo junto. Então, aqui tem uma pessoa que ama o próximo, convive com o que tem inveja. Por isso é todo esse rolo, por isso é todo esse caos, por isso é toda essa bagunça, vamos dizer assim. Mas faz parte do nosso crescimento. Faz parte. Só que no lado espiritual, as coisas mudam um pouquinho. Então, do lado espiritual, cada um vai para um lugar a qual está vibrando, né? Agora imagina o seguinte, para a gente entender o aqui e agora, né? Imagina o seguinte, tem lá um planeta, ou uma colônia espiritual, ou um umbral, dá o nome que quiser, onde só tem bandido. Pessoas que gostam de brigar, roubar um outro, estão tudo lá. Sei lá, vamos chutar aí, 50 mil pessoas lá, que são espíritos agora lá, sem corpo físico. Como é que essas pessoas vão aprender, né, vão ficar melhores se elas só têm contato com gente que rouba, com gente que briga? Como é que elas vão aprender a serem melhor, né? Não tem como. Se um dá um soco num, o outro revida. Se um dá um chute num, o outro revida. Não tem como eles aprender. Aí que está. Como Deus, né, o universo, na sua infinita bondade, no seu puro amor, o que ele fez? Vamos fazer a terceira dimensão, botar um corpo físico para dar uma segurada na energia das pessoas e vamos botar tudo junto para ver o que acontece. Se eles conseguem aprender uns com os outros. E foi isso que aconteceu. Então, por isso que aqui a gente está tudo misturado.
Aí pega alguém que ama, que perdoa, que compreende já, né, que está num estado de evolução mais elevado. Aí pega um que está num nível de consciência, que gosta de uma briguinha, gosta de um roubo, tá? Aí se encontra os dois, por exemplo. Aí um vem, briga, né? O que gosta de briga já quer brigar, vai lá dar um soco na pessoa. E a pessoa que recebeu esse soco já é mais evoluído, já ama, já perdoa. O que ele vai fazer? Vai compreender, né, a pessoa que deu-lhe o soco, vai perdoar, vai amar. Ou seja, está ensinando o outro como é que as coisas funcionam no universo, né? Vai ensinar, vai falar alguma coisa, vai dar um conselho, qualquer coisa serve. Mas é só para a gente entender como é que a coisa funciona. Por isso que aqui, nesse momento, essa bagunça é para a gente um aprender com o outro. Foi isso. Uma evolução necessária, né, Rafa? Uma evolução que não tem como. É aprender ou aprender. Foi isso que está escrito na mensagem que Jesus deixou. Quando um bater na direita, dá à esquerda também. O que é isso? Ensina para a pessoa que aquilo não se pode fazer. Só que você vai ensinar de um jeito, né, que você não se comprometa a se prejudicar, né, e nem a revidar. Mas você vai mostrar para aquela pessoa, você, por exemplo, vai perdoar ela, ok? Só que você pode ensinar que ela não deve fazer aquilo. Isso é só um exemplo para a gente entender como é que funcionam as coisas aqui, ó. Como é que funciona no universo. Por que a gente tem? Por que a gente tem que conviver com pessoas, às vezes, ruins? Por que a gente tem que conviver com a maldade? Porque eles precisam aprender a serem bons, a serem melhores. E elas vão aprender com quem? Com quem já é bom, com quem já é melhor. Porque um dia, lá atrás, quando começou, também já foi ruim. Todo mundo já foi ruim um dia. Todo mundo já praticou a maldade um dia. Isso é normal na escala de evolução. É normal. Tudo é aprendizado. Ah, como que é normal, né, umas pessoas civilizadas? Só que a gente já foi homens da caverna. Todo mundo já passou por essa fase. Faz parte. Só que as pessoas, no momento, pararam um pouco no tempo. Não evoluíram. Acham ainda que são lá das cavernas, morando na civilização. Esse que é o detalhe. Então, a gente tem que compreender isso para o crescimento nosso e dos outros. Porque se a gente começar a criticar, a reclamar, a julgar, a gente está na mesma sintonia que eles. Saibam disso. É energia. E pra gente, assim, acaba sendo um treinamento também, né, Rafa? Então, a gente tem que entender o que é ser semelhante atrai semelhante. Você vê uma briga. Se você julga aquela briga, você está na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Por mais que você não brigue, que você não chegue a nem a discutir. Pensou em julgou, mesma sintonia. Criticou o bêbado, criticou, sabe, de maneira julgadora, está na mesma sintonia. Não é uma questão de opinião, é uma questão de vibração. Vibração. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que a gente sente? Qual é a vibração que a gente está? Você ama realmente? Tem amor dentro do coração? A sua consciência vibra no amor? Porque a gente vê muitas pessoas falando da boca para fora. Só que para a energia, faz diferença a pessoa falar ou não falar. Aqui, como a gente falou, aqui no plano físico, como está tudo junto e misturado, né? A pessoa fala, eu te amo da boca para fora, beleza, passa, vai embora. Ah, eu te perdoo, legal. Agora, pro universo, é energias. Perdoa mesmo? Ama de verdade mesmo? Vibra nisso? Se não vibra,
Não tem saída. E As muitas vezes, pessoas, mesmo da boca para fora, né, Rafa? A energia fala por si só. A energia acaba falando sozinho. como a gente começa a estudar a espiritualidade, você começa a expandir a consciência, você começa a ter contato com a quarta dimensão. Isso é normal, né? Por exemplo, assim, as pessoas têm, é o anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda, por exemplo? Né? Cada um dá um nome, mentor espiritual, guia espiritual. Quem é? São espíritos desencarnados, que um dia viveram em corpo físico. Jesus não viveu em corpo físico? Então, são espíritos encarnados que vivem no plano espiritual. Quarta dimensão, quinta dimensão, infinita dimensão. Tem lugar para todo mundo, né? Verdade. Então, e aí, conforme a gente vai expandindo e tendo conhecimento, a gente vai entrando em contato com esses espíritos. É normal. Só que as pessoas começam a ter medo, começam a ter preconceito, começam a ter um monte de coisas que não faz sentido, né? Por que não faz sentido? Porque a gente tem que aprender. E se você pega um espírito mais evoluído que vem ensinar as pessoas a amar, vem ensinar as pessoas a como compreender o outro, vem ensinar essas pessoas que fazem o mal a como se comportar, e a gente não vai ter, a gente vai ter medo, né? Então, conforme a gente vai expandindo, a gente vai entrando em contato. A gente dá nomes para isso, quem gosta de estudar a espiritualidade, chama-se médium. A gente vai trazendo as nomenclaturas. Então, o médium é a pessoa que tem o que a gente chama de canal aberto com a espiritualidade. Ele recebe contato da espiritualidade, de espíritos mais evoluídos. Para quê? Para que a gente possa evoluir. Porque, pensa o seguinte, a gente não consegue descobrir nada aqui. Né? A gente não consegue fazer nada de diferente porque a gente não tem uma visão ampla das coisas. E a espiritualidade já tem uma visão ampla do negócio. Então ele sabe o que vai ser bom, por exemplo, para o planeta. Entendeu? E tem pessoas, né, que recebem essas mensagens e umas escrevem livro, outras fazem vídeo, outras atendem as pessoas e por aí vai. Isso, né, é muito bonito e é muito importante a gente saber. Então, tem o anjo da guarda, que são espíritos de luz, que querem o bem da humanidade, né, e que vão trazer mensagens de amor. Mas a gente não está sozinho no universo. Tem também os espíritos que gostam de uma maldade, que gostam de coisas para atrapalhar o nosso crescimento, atrapalhar a nossa vida. Tem também, faz parte. Aonde é que está o X da questão? Na nossa energia. Semelhante atrai semelhante. Então, quem gosta de uma briga, quem gosta de uma cachaça, vai atrair espíritos também que gostam disso. É normal. É normal. A gente só não tem contato, né, mais intenso com a espiritualidade porque o ser humano tem medo. E se a espiritualidade começasse a aparecer à torta e à direita por aí, isso aqui ia se transformar numa loucura só, porque as pessoas não estão preparadas para tal acontecimento. Por isso que a gente está trazendo essas mensagens, começando a fazer com que as pessoas amadureçam essa ideia, que lá na frente vai acontecer. E não está muito distante disso, não. Daqui a pouco o negócio vai começar a aparecer. Por quê? Porque eles vão vir ajudar. A humanidade já não dá mais para ficar nessa paralisação. Não tem como. Temos que evoluir. Mas voltando lá,
o que você sente? Sente amor? Sente perdão? Quer ajudar os outros? Você vai atrair espíritos desse tipo. Então, você vai atrair teu anjo da guarda, você vai sintonizar com espíritos de luz que vão te ajudar no dia a dia. Agora, se você começa a sentir raiva, começa a sentir ciúme, começa a se sentir inveja, começa a ficar bravo, começa a ficar irritado, você vai atrair espíritos desse mesmo sentimento. Por quê? Quando a gente desencarna, quando a gente morre, vai igualzinho que a gente era aqui. Não muda nada. Tudo é um aprendizado. Você aprende aqui, você sai daqui com o que você aprendeu. Vai para lá, para o plano espiritual, você é o mesmo que era aqui. Com o mesmo conhecimento, com as mesmas características, com os mesmos gostos. Não muda nada. Aí você aprende mais, reencarna de novo, volta de novo, vai aprender de novo, e conforme você vai aprendendo, vai expandindo a consciência. Mas a questão de morreu, acaba tudo, tem que mudar essa crença. Não é assim que funciona. Não é esse o caminho. Né? E a gente tem que começar a ficar mais esperto quanto a isso. Né? Porque a gente é influenciado pela espiritualidade o tempo todo. O tempo todo. Qual que é? Tanto positivo quanto negativo, né, Rafa? Positivamente quanto negativamente. Exatamente. Como é que a gente discerne isso? Como é que a gente faz para entender se é positivo ou negativo? O que você sente? Está sentindo amor realmente? Então você vai sintonizar com o anjo da guarda, você vai sintonizar com os espíritos da luz e eles vão te ajudar. Pode ter certeza. Por quê? Porque o universo funciona desse jeito. Você tem proteção, você tem tudo de bom. Por quê? Porque você está na mesma sintonia que eles. Então eles vão intuir, né? A gente chama de intuição. Intuição, né? Você vai ter pensamentos, você vai ter ideias boas, você vai ajudar as pessoas, está na mesma sintonia. Agora, para o outro lado, é a mesma coisa. Vibrou diferente, sentiu raiva, sentiu inveja, vem a espiritualidade negativa e também vai te intuir. Esse que é o detalhe. Aí vai lá, às vezes você nem quer fazer aquela maldade, né? Você está lá pensando, você nem quer fazer aquela maldade, mas vem um espírito negativo ali, né, cheio de maldade e começa a te influenciar. Aí você acaba tendo coragem, vai lá e pratica o que você... Só que você pratica o que você já tinha intenção. Ele só te deu coragem. Né? Você estava sem coragem, então veio o espírito na mesma sintonia e te deu coragem de você fazer o que você não tinha coragem, mas você já tinha a intenção de fazer. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Qual que é a nossa intenção? Nossa intenção é boa ou não? É toda diferente, né, Rafa? E tem um detalhe. Né? As pessoas julgam, tome cuidado com o julgamento, julgam ser bom. Tá? Quem sabe o que é ser bom? O universo sabe o que é ser bom. Será que a gente sabe o que é ser bom? Será que a gente tem essa consciência do que realmente é ser bom? Porque quando a gente entra em contato, tá, com a espiritualidade, a gente começa a ter relatos, experiências de histórias, né, de outros espíritos. É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Coisas bem reais. E as pessoas que têm alguns relatos, têm livros, tem um monte de coisa, né? Relato assim, eu achava que eu era bom, né? Achava que era bom. Aí quando partiu daqui, viu que não era nem um pouco bom, nem um pouquinho bom, mas se julgava bom. Aí não entendia por que estava vibrando num sofrimento, né, do outro lado, porque achava que era bom, ajudava, dava dinheiro para os outros, fazia caridade e tal, achava que era bom. Só que
tem um jeito da gente saber isso, né? Qual? Sentimento. O que você sente? Quando você vai ajudar alguém, seja de qualquer maneira, você sente amor pela essa pessoa? Você sente amor pelo animal que você vai ajudar? Você sente amor pela natureza? É esse sentimento que o universo quer. Porque se você acha que é bom, mas você tem raiva do vizinho porque ele toca o som alto, né? Ou ele está fazendo coisa que você não gosta, cuidado. Porque você está vibrando numa energia que não é nada boa, né? Então, aonde é que a gente vai entender se a gente está numa sintonia boa? O que a gente sente. E quando a gente olha para dentro, né, e tem a vontade e o desejo de se conhecer, as coisas aparecem para a gente. As coisas aparecem. O que né, quando você pede, né, eu quero, por exemplo, assim, eu quero amar as pessoas, eu quero amar o mundo, eu quero amar o universo. Daqui a pouco você vai começar a entender o que é isso. Se você mudar a vibração um pouquinho, só na vontade de querer, o que vai acontecer? Você vai atrair, entendeu? Você vai atrair as coisas para você crescer, para você evoluir. Aí você vai atrair os espíritos bons que querem te ajudar. Aí vão intuir bons pensamentos. Aí eles vão intuir boas coisas. Aí eles vão dar um jeito de te mostrar um vídeo para você ver. Aí eles vão dar um jeito de mostrar um livro para você ler, né? E é aquilo que Tudo você... é informação. Tudo é informação, né, Rafa? São mínimos os detalhes, eles são bem sutis, mas quando você está preparado para receber e realmente está sentindo aquilo, você consegue entender, né? Recebe. E as coisas vão aparecendo. E aí você pega aquilo e fala, nossa, isso aqui faz todo sentido. Por quê? Porque você está querendo melhorar, você está querendo evoluir, e você vai ser intuído, seja para o seu anjo da guarda, seja seu mentor espiritual, seja o espírito de luz que quer te ajudar, não interessa. Né? Porque você está na mesma frequência vibratória, de amor. Tá? O X da questão do universo é o seguinte, sente amor ou não? É isso. Se não sentiu amor, tá complicado. Se sentiu amor, ok. É isso que o universo quer. Por quê? Porque o universo, ou Deus, ele é puro amor. Ele é tanto amor que deu vida para a gente. Né? Então, ele... como é que eu posso falar? Era tanto amor que ele deixou acontecer. E a vida nossa foi acontecendo porque Deus nos ama. Ele ama todo mundo. Ele ama... Presta atenção. Importante. Ele ama o bandido. Ele ama o que faz o mal. Ele ama o vizinho que está com som alto. Ele ama a Isso. pessoa que te bateu. Ele ama a pessoa que te xingou. Deus ama a todos. Então, qual é o nível de vibração de Deus? Deus vibra nisso, no amor. Então, qual que é o nosso propósito? Qual que é o nosso exercício? Começar, pelo menos, começar. Ter a intenção de amar que nem ele. Essa é a realidade. E aí, a gente entra em outro detalhe, né? As pessoas acham que não conseguem. Cuidado, porque a gente consegue. Consegue muito mais do que imagina. Porque nós somos parte dele. A gente tem ele dentro de nós. Tem uma energia, uma centelha divina dele dentro de cada um de nós. O que nós temos que fazer? Aí vem aquela frase, né, Rafa? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O ensinamento está todo aí, né? Então,
Todo mundo tem essa centelha dentro de si. Então, o que acontece? Em uns ela está apagadinha. Aí a pessoa acha, né? E esse achar já começa a julgar que é incapaz de amar alguém, incapaz de perdoar alguma coisa. E, na verdade, todo mundo é capaz. Só que tem que fazer, tem que querer e começar. Então, quer que as coisas boas, quer que as coisas positivas aconteçam, tem que entrar nessa vibração, nessa sintonia das coisas boas. E que é essa coisa boa que a gente fala, né? É o amor. O amor e sua harmonia. Tudo de bom. Tudo que se quiser de bom vai acontecer se você entrar no amor. Agora, vibrou fora disso? Daí está, como que se diz o outro, está a sua própria sorte. Por quê? Porque é vibração. Entendeu? Então, não tem como ser diferente. Ai, o anjo da guarda lá vai te proteger? Vai. Deus vai cuidar de você? Deus vai cuidar de você. Com certeza. Mas só que é o seguinte. As pessoas têm um negócio que se chama-se livre-arbítrio. Então, é uma escolha. E no universo, do jeito que a gente está falando, tudo obedece uma frequência vibratória. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Então, quando a pessoa sente amor, é uma escolha. Ela escolhe amar o próximo. Quem é esse próximo? Todos. Né? Quando a gente entra nessa frequência, nessa vibração, a gente tem todo o amparato, né, realmente de Deus, do anjo da guarda, do mentor espiritual, tem toda essa proteção. Pronto. Só que se você sai dessa frequência, você fez essa escolha. Ah, mas eu não sabia. Mas fez a escolha mesmo não sabendo. Aí não é que Deus não queira te ajudar, não é que a espiritualidade não queira te ajudar, é que você sai da vibração, sai da conexão. É como se eles estivessem gritando, né, para te ajudar e você não escutasse. É como você liberar uma permissão para eles estar ou não estar com a gente, né? É mais ou menos isso. Exatamente, é uma escolha e quebra aquela conexão. Agora, uma coisa é importante a gente saber. Tudo que acontece, tá, são consequências do que a gente plantou. Isso é inegável. E assim, tudo que acontece tem a permissão, tá? Tem a permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Então, se o planeta aí tá... Se as pessoas lá estão fazendo guerra, por exemplo, tem lá na Europa, lá estão fazendo guerra, Deus permitiu? Sim. Por que Deus permitiu? Dentro de um controle, tá, que Deus permite, eles podem fazer guerra, porque eles estão na vibração de guerra. Pode ver, quem está guerreando lá, quem gosta de guerra, estão lá. Quem não gosta não faz parte, porque vibra diferente. E Deus sabe disso, o universo sabe disso. Então, mesmo que a gente esteja tudo junto aqui, sofra algumas consequências, que é normal, mas está tudo, como é que eu posso dizer? Está tudo no controle do universo. Isso a gente tem que entender. Isso dá uma segurança para a gente, isso dá uma tranquilidade para o nosso espírito. Saber que tudo está na mão de Deus e tudo que acontecer é porque Ele permite. Ele está regindo tudo. Então, certas coisinhas acontecem na vida da gente, né, é porque Ele permite. Mas Ele permite porque nós, com o nosso livre-arbítrio, plantamos em algum momento. Em algum momento foi feita uma escolha, né? Em algum momento da nossa vida, não, da nossa existência, e aí entra vidas passadas, e vidas passadas, e vidas passadas. A gente não sabe. E se a gente não sabe, é porque é
melhor as pessoas não saber. Mas que isso existe, existe. Vai chegar um momento que as pessoas vão saber. Mas se a gente está colhendo alguma coisa agora, é porque em algum momento a gente plantou. E se a gente ficar reclamando, né, ficar julgando, ficar paralisados, né, pensando nisso, é pior ainda. Então, o que a gente traz aqui é para a gente expandir a consciência e ter um conhecimento a mais de como o universo funciona. E, dentro disso, a gente aceitar o que a gente tem que passar, porque foi nós mesmos que plantou, nós mesmos plantamos, aceita e faz o que tem que fazer. Resolve, O que é? né? O que é esse fazer que a gente tem que fazer? Aprende o que tem que aprender e bola para frente. Não olha para trás, não. Faz o que tem que fazer. Tem que perdoar fulano? Vai lá e perdoa. Tem que perdoar ciclano? Vai lá e perdoa. Tem que amar o próximo? Ama o próximo. Ah, mas eu não consigo. Já está reclamando. Já está se limitando. Entendeu? Então, para de reclamar e aos pouquinhos, mas começa a amar. A gente já falou isso. Se ama, então. Então, seja amor, se transforma em puro amor você. Aí depois você vai para os outros. Mas começa. Para de reclamar, para de julgar, para de inventar desculpa para as coisas. Isso tudo é uma energia muito ruim. É uma energia muito ruim. É energia negativa. Quando você reclama, ela paralisa. E o universo quer isso? Claro que não, porque se você entrar em fluxo, que a gente chama com o universo vai te dar tudo que você precisa para você crescer. Só que é o seguinte, você precisa colher o que você plantou. Seja em qual existência for, você vai ter que colher. Todo mundo. Cada um no seu grau. Né? E o universo, ele é muito... ele é muito variável, vamos dizer assim. Ele é infinito. Então a gente não pode ficar olhando o vizinho. Ou seja, a gente não pode ficar olhando a vida das pessoas que... Ah, mas fulano é ruim e está recebendo coisas boas. Eu escuto muito isso. Mas pera lá, você não pode ficar julgando as coisas. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento das existências passadas. A história da pessoa, né? Exatamente. A história do espírito dela. De todas as vidas que ela teve. Então, a gente não sabe isso. E se em outras vidas ela foi muito boa, ela está colhendo coisas muito boas. Apesar de nessa, ela fazer algumas coisinhas que não seja muito legal. Mas em outras vidas ela foi muito boa, então ela tem recompensa. A gente tem que começar a medir essas coisas. A ponderar tudo, né? Tudo é uma medida. Plantou, vai colher. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa, óbvio. Plantou coisa não muito boa, vai colher isso aí também. E vai colher aqui agora, vai colher no astral, vai colher no outro plano, na quarta dimensão, no plano espiritual, vai colher lá também. Por quê? Porque você é um espírito. Apesar de todas as suas vidas encarnadas, você é um espírito. E continue em evolução, né? Sempre. Continua em evolução. Tudo. Tudo é evolução. Então, onde é que está o segredo do negócio? Vibração. O que sente? Tem que olhar para dentro. Tem que começar a observar isso. O que está sentindo. Né? Teve a intenção de amar, tá? As coisas começam a clarear. Só que aí, sim, para você elevar uma vibração, tá? Elevar a tua frequência para o amor, para se unir com Deus, se unir com o universo, para que as coisas fluam, aí começa a aparecer umas coisinhas que precisam ser resolvidas. É um trauma, é um bloqueio mental, é emoções reprimidas, começa a aparecer
para ser resolvido. Para quê? Para que a pessoa ascenda a um estado de luz tão grande que possa amar e a fluir junto com o universo. Então, essas coisas começam a aparecer para ser resolvida. Aí é aquele... a hora que você começa a entrar nesse fluxo, é aquele amigo que você não via há 200 anos atrás, que você tem algum quesinho com ele lá que tem que ser resolvido. Né? Você tem que perdoar ele tem que te perdoar, você tem que fazer as pazes. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Se não for na outra, vai ser na quarta dimensão, no plano astral. Então não tem saída. As pessoas têm que começar a olhar isso. Não tem saída. A saída qual que é? A gente estar em paz e amando o próximo. Esse é o detalhe. Agora, imagina. Eu estou amando o próximo, mas o amigo lá tem que perdoar o amigo de 20, 30 anos atrás. Então, se esse amor, né, for essa vibração mesmo, esse perdão vai ter que acontecer. De um, de um jeito ou de outro, o perdão vai acontecer. Por quê? Porque você está amando. Aí, se você não quer perdoar, então o seu amor é da boca para fora. Não entrou em vibração, não entrou em sintonia com o universo. Olha que simples, mas ao mesmo tempo complexo. Né? É simples a gente ouvir isso, mas ele é complexo a hora que a gente for pôr em prática. E a gente tem que pôr em prática. Começa a praticar o amor. Na mente mesmo, pode ser na mente. Pensa em amor. Quando você for lavar uma louça, vai lavar uma louça com amor. Quando você for mexer com os bichos, com os animais, né? Vai com amor. Vai mexer com as plantas, sinta amor e vai. Vai dar uma bronca no filho, com todo amor e carinho. Vai dar uma bronca no marido, com todo amor e carinho. Começa a praticar. Que isso vai ficando cada vez melhor, cada vez maior, porque você vai aumentando a energia do amor. Sabe o que você vai fazer? Tem dificuldade, olha aí para fora e lembra daquela frase, Deus é amor. Sabe o que vai acontecer? A sua centelha vai começar a brilhar. Centelha que é você mesmo. Né? Nós somos uma centelha, eu sou uma centelha, a Sol é uma centelha, todo mundo é uma centelha. E ela tem que começar a brilhar. Chama-se centelha divina, um pedaço de Deus dentro de cada um. E a gente tem o poder de apagar essa luz ou deixá-la brilhar. Olha quão poderoso a gente é. Aí é uma escolha. Então, escolha deixar a centelha brilhar. Como que ela brilha? Amando. Ama tudo, ama mesmo. Ama a cadeira, ama as coisas que você tem em casa, ama a tua casa. Pratica esse amor. Se tudo é energia, tá? Tudo tem uma vibração. Se tudo tem uma vibração, tudo tem... tudo você pode sentir essa vibração. Então, por mais que não pareça, a sua casa, ela tem vida. Ela tem vida. E se você colocar amor, né, carinho, botar essa energia nela, observe a diferença que faz. Observa, porque não tem como a gente mensurar isso. Mas observa, ela até vai ficar até mais bonita. Começa a fazer isso para você ver. Começa a amar a tua plantinha. A plantinha é um ser vivo, tem uma energia ali dentro. Tem uma centelha divina dentro da plantinha. É loucura isso. Será que é loucura? Às vezes, dentro disso, né, Rafa, as pessoas criam uma certa dificuldade, esse contato com o amor, por conta do ego. E existe também esse processo, né, da gente dar aquela acalmada nesse ego, porque também é um sentimento, é uma energia que também acaba, não vamos dizer assim, abafando,
esse sentimento de amor, ou essa prática desse amor, entendeu? Mas ele tira muito disso, porque o ser humano tem isso dentro de si, todos nós temos esse ego, só que às vezes ele muito elevado, ele muito avantajado, ele tira o brilho dessa luz que a gente tem. Tal do ego é complicado. Mas vamos lá. O que é esse ego? É nós também. Né? Então, eu sou um espírito que tem uma centelha dentro de mim e que manifesta a vida a um ego, que é eu físico. Eu físico é o meu ego. Quando o ego entra na frente da luz da centelha, ela não ilumina. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Então nós temos essa condição. A centelha fala assim, né, essa luz maravilhosa de amor, perdoa fulano. Aí o ego entra na frente, não, eu não vou perdoar porque ele me fez isso, me fez aquilo outro. E aí começam os problemas. A luz é aquele sentimento de fundo, aquela coisa assim que vem, que te impulsiona para as coisas boas. Aí ela insiste, né? Tem que perdoar. Lá no fundo, lá no fundo, no fundo, no fundo, lá no fundo você sabe que tem que perdoar fulano. Mas o ego entra na frente e fala, não, ele me fez isso, me fez aquilo e me fez aquilo outro. Ele me prejudicou, ele me julgou, e aí começam os problemas. Agora, eu sou melhor que ele nisso, eu sou melhor que ele naquilo, eu posso isso. então, aí a gente tem que começar a deixar o nosso ego um pouco de lado. Né? Deixar esse ego de lado. Como é que a gente vai trabalhando isso? Aos poucos também. Mas a gente tem que deixar esse amor vir à tona. Né? É uma coisa tão sutil, tão complexa e tão simples ao mesmo tempo que não tem como a gente... Que faz uma diferença absurda, né? Não tem como a gente mencionar isso de outra maneira. Né? Então, o que é o ego? Né? É aquela, tipo assim, aquela pressa, aquela ansiedade das coisas acontecer. Porque o ego, esse morre com o corpo físico. Então, ele tem pressa das coisas, ele quer as coisas para ontem, ele não quer perdoar ninguém, ele quer curtir a vida. Né? Por quê? Porque é uma pressa. É egoísta, né? Porque é uma pressa nossa mesmo. Porque a gente não entendeu o seguinte: a gente não é o corpo físico. Então, para que ter pressa se a gente vai viver a eternidade? Já começa aí. A gente não precisa ter pressa de nada. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Essa é a realidade. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Então, aí o ego entra com questão familiar. O ego, entendeu? Porque a gente acha que a gente é só o corpo físico. Ou a gente acha que o filho é nosso filho, né? Quem é pai, quem é mãe, tem filho. Você acha que o filho é nosso? É uma Não. propriedade, né, Rafa? As pessoas começam a se comportar como se fosse uma propriedade. O ego acha que é dele, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o gosto do nosso ego. Não. Né? O ser ali que está seu filho, está seu pai, está sua mãe, é um espírito que veio aprender, que veio evoluir também. Né? Então, quando a gente põe esse ego na frente, o negócio começa a dar problema. Na verdade, a gente, né, o ego nosso planta mal. Né? Ele planta coisas que não é muito legal. Porque tem pressa, porque acha que vai acabar as coisas, porque ele não consegue ter uma visão expandida do universo.
tudo é meu, tudo é para mim, eu posso, eu quero, eu exijo, é sempre assim. A gente vê bastante esse ego aflorado nas pessoas, né? Por E quê? com Porque as pessoas não conseguem expandir, né, essa consciência de que o universo é infinito. A gente entrou no assunto do começo lá. Aquilo é ego. Achar que só existe vida no planeta Terra. É o ego. É o ego querendo ser a última bolacha do pacote. Não é assim que funciona. Então a gente tem que transcender esse ego nosso. Deixar essa expansão acontecer. Então quando se fala ama o próximo, então quando você vai amar o próximo, a gente já não tem mais ego. Esse ego está dominado por esse amor. Então você vai amar o próximo, você vai ajudar as pessoas, você vai perdoar quem te prejudicou. É importante. esse ego, Perdoar quando quem ele te é prejudicou. acalmado, esse ego, quando ele é acalmado, ele dá espaço para essa centelha divina, que o Rafa falou aí, centelha divina aflora. Aí você começa a fluir, você começa a receber, entendeu? E não pelo o meu, mas pelo nosso, pelo universo, por Deus, por tudo e para todos. Né, a gente começa a entender assim, se é que Deus tem ego, se ele dá tudo pra gente, a gente tem que começar a ter essas comparações, essa reflexão. Né? Deus dá a vida, Deus dá um planeta para morar, Deus dá a natureza, Deus faz as coisas acontecer. Por quê? Porque não tem ego nenhum. A gente é egoísta. Né? A gente quer tudo pra gente, a gente acha que é dono do mundo. Só que as coisas não funcionam assim, e a gente tem que se libertar desse ego. Por quê? Porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente é a mesma coisa. Ah, como assim a mesma coisa? Eu tenho uma centelha divina vinda de Deus, a Sol tem uma centelha divina vinda de Deus, e todo mundo tem uma centelha divina que vem de Deus. Então a gente é uma coisa só. Energeticamente falando, a gente é uma coisa Uma só, mesma energia, né, Rafa? individualizado. Né? A gente só se individualizou, ou seja, criou vida própria. A gente criou vida própria. Mas, no fundo, a gente continua sendo o mesmo. A mesma coisa, ou seja, uma coisa só. E aí que está o X da questão. Né? Se a gente pensar com egoísmo, a gente começa a ter problema. Por quê? Porque se eu prejudico os outros, eu estou prejudicando a mim mesmo. Se eu estou mentindo, atrapalhando os outros, eu estou atrapalhando a mim mesmo. Nada é para o outro, né? Tudo é para mim. Tudo é para mim. Então, quando eu ajudo os outros, eu estou ajudando a mim mesmo. Quando eu estou me doando aos outros, eu estou me doando para mim mesmo. Só que para o ego entender isso é complicado, porque ele acha que a vida é uma só, morreu, acaba tudo. Olha quanta coisa que o ego causa de problema. Morreu, acaba tudo. Só existe uma vida, só existe vida no planeta Terra. Quem atravessar o meu caminho elimina, eu quero tudo para mim. Então, veja que esse sentimento egoísta causa problema. Porque se você for analisar, se a gente for analisar, o universo é abundante demais. É abundante demais. Tem tudo para todos, a todos os lugares. Né? Se a gente parar para analisar o planeta Terra, que seja, né? Pequenininho do jeito que é, perto do universo, ele é muito pequenininho, mas olha a abundância que tem de água, de Gente, natureza. a gente tem tudo e quando a gente sai desse plano para o outro, a gente não leva nada. A gente vai levar só o nosso espírito, que é o que a gente veio trabalhar aqui. Então, assim,
São coisas que a gente precisa começar a tomar consciência, né? Sim, trabalhar, buscar, realizar tudo que a gente precisa realizar para a gente conquistar as coisas que a gente quer, mas ter esse entendimento que o que é daqui vai ficar aqui. Por isso que a gente fala, muda a consciência que as coisas acontecem. Muda a consciência. Deixa a centelha divina mostrar sua luz que as coisas acontecem. É a melhor maneira de você se realizar, é a melhor maneira de você prosperar, é a melhor maneira de você crescer, de você evoluir, de você ter as coisas. Olha como é que funciona o negócio, olha só. Vamos apanhar o ego. O ego vive numa miséria tremenda. Vamos falar a verdade. Por quê? Porque ele quer. Ele tem pensamentos pequenos, ele é mesquinho, ele é egoísta, ele quer as coisas só para ele. Né? Você acha que Deus, na sua infinitude, porque tudo que acontece é com permissão dele. Né? Agora, se veja bem, você acha que Deus, na sua infinitude, né, na sua grandeza, vai se importar se a pessoa é rica? Vai se importar se a pessoa tem 10 casas, 10 carros? Ele não está nem aí para isso. Porque ele é abundância. E o ego é uma pequenez que nem vive numa miséria louca. Por quê? Porque não entende, né? A gente não entende que tem que deixar a luz brilhar para as coisas acontecer. O que é isso? Vibrar no amor. Começa a amar, começa a fazer o bem, começa a ajudar o próximo de qualquer maneira. Começa a ajudar de coração. O que é esse ajudar de coração? Vai fazer uma coisa? Sente amor. Começa a sentir amor. É isso. Com alegria, faz com felicidade, faz com vontade. Aí você acha que Deus não vai te dar tudo que você quiser? Ah, você quer um carro novo? Pega aí, ó. O que um carro novo vai fazer a diferença se você está amando as pessoas, se você está ajudando todo mundo? É assim que a coisa funciona. Já parou para pensar? Vamos pensar grande. Vamos expandir. Já pensou se todo mundo, né? Vamos imaginar um planeta diferente daqui a 200 anos. Vamos chutar assim. Daqui a 200 anos, todo mundo, sinceramente, um ajudando o outro. Pensa assim, ó, imagina, tá? Agora a gente vai viajar para o universo, a gente vai no planeta onde que todo mundo, um ajuda o outro. Um ama o outro a mais que a si mesmo. Pensa a maravilha que isso não seria. Pois é essas coisas, aonde que tá? Fazer as coisas com amor, deixar a centelha brilhar. Imagina, um ajudando o outro, um querendo o melhor para o outro, realmente, de coração. Você acha que ia ter essa pobreza, essa miséria? Não vai, porque o negócio é abundante. Não tem como ter pobreza, miséria. Então, onde que está o segredo das coisas? Consciência. De novo. Muda a vibração. Começa a sentir amor. Começa a sentir amor por tudo. Por si mesmo, pelas coisas. Ó, vou falar de novo. Já falei da vez passada. Não é ter amor próprio. Ter amor próprio é egoísmo. Tá? Agora, se ama. Seja amor. É diferente. Você vai amar, se amar igual. Só que você vai transcender esse amor para os outros. Essa é a diferença. Você não vai guardar aquele amor próprio para você. Você vai dar para os outros, porque você já é cheio de amor. Aí você começa... A gente só dá o que transborda na gente, né, Rafa? A gente consegue dar o que está transbordando. Aí tudo que você for fizer, vem com essa energia carregada de amor. Que é o universo, que é Deus, que é a centelha divina, entendeu? E aí as coisas começam a acontecer de um jeito inimaginável, de uma... Aí questão tempo, aí sim o negócio começa a ficar rápido. Aí a coisa começa a ficar rápido. Por quê? Porque você está numa vibração
que o universo está. E lembre, para Deus, nada é impossível. Se Ele quiser, Ele faz assim, o negócio acontece. Só que tem que estar na mesma sintonia. Tem que estar na mesma sintonia. Aí, não está crescendo, não está conseguindo evoluir. Alguma coisa tem para dar uma arrumadinha. Alguma coisa está atrapalhando o fluxo da energia. É questão energética. Né? Não adianta você ficar igual uma barata tonta querendo resolver as coisas aqui no campo físico. Não vai resolver. É questão de energia. Tem que mudar a consciência. Tem que perdoar alguém, tem que fazer melhor, tem que começar a amar alguma coisa. Alguma coisa energética está atrapalhando. Algum bloqueio mental, algum medo, algum receio, julgamento, reclamação, está atrapalhando o crescimento, está atrapalhando a evolução. Preguiça, zona de conforto, também atrapalha. Né? Você acha que Deus é preguiçoso? Começa a pensar assim, o que Deus faria? Tem muita gente que confunde, tá? Jesus não é Deus. Vamos começar a clarear as coisas. Jesus é um espírito evoluído que encarnou, tá? Deus é muito maior que Jesus. Vamos deixar claro. Então, pensa o seguinte, como Deus pensa? Será que Deus é egoísta? Será que Deus é miserável? Será que Deus perdoaria fulano, ciclano? Começa a pensar assim para você ver a diferença que vai acontecer nas coisas. Você vai cuidar de alguém, você vai tratar alguém na rua, você vai... Enfim, como que Deus faria com esse ser? Você vai ver as ideias boas que vai acontecer. Você vai ver as atitudes diferentes que vai vir na sua cabeça. Aí você tem que dominar o seu ego para fazer. Para fazer. Aí vai cair um livro lá para você ler. Para aceitar também, né? Porque a aceitação desse encontro, dessa energia. Aí tu tem que sair da zona de conforto. Né? Tá com preguicinha, tem que tirar a preguicinha de lado. Toda coisa do ego, ó. Preguicinha, zona de conforto, medo. Tem que começar a dominar o medo e deixar as coisas acontecer. Deixa as coisas fluir. Veja bem, o que Deus faria nesse momento? Pronto. Ele vai te dar a resposta. Pode ter certeza. Mas pode ter certeza absoluta. Acredita? Aí que está uma questão também. Tem que acreditar nas coisas. Eu não estou vendo o mundo espiritual. Será que ele existe? Acredita, ué. Vocês estão te falando? Acredita. Começa a acreditar para ver se você não começa a perceber algumas coisinhas. Vai perceber. Dentro do seu nível de consciência, dentro do que você quer. Mas tem que acreditar. Tem que acreditar. Porque isso é um querer, isso é uma vontade. E aí as coisas vão acontecendo. Você acredita que você é capaz de conquistar aquele emprego? Se você acredita, as coisas vão acontecer. É a mesma coisa, ó. Tá vendo como tudo é uma coisa só? Acredita que você é capaz de, sei lá, ficar rico? Tem muita gente que não acredita. Como é que vai ficar? E vive numa miséria. Vive numa miséria. Por quê? Porque não acredita que é capaz. E como é que vai ajudar um ser desse? Tudo é energia, tudo é vibração o tempo inteiro, né? Sim. Você vibra. Sim, se você acredita, você está vibrando nisso. Você começa a vibrar naquela energia, você começa a mudar. Né? Você acredita que vai ser próspero. Você tem convicção que você consegue chegar na realização que você quer. Você começa a transformar as energias. Você começa a vibrar diferente.
E aí as coisas começam a acontecer. Agora, não acredita nem que consegue um bom emprego. E como é que vai ajudar um ser desse? Então, tá vendo como é que é a questão de energia? É isso. Você acredita que você tem uma centelha dentro de você ou não? Melhor ainda, você acredita que você é um espírito ou não? Tá vendo? São todas questões que é fácil de resolver, é só olhar para dentro. E pergunta para si mesmo, eu sou um espírito ou sou um corpo físico? Você vai sentir a resposta. Você vai sentir que você é um espíritozinho. Você vai sentir uma vibraçãozinha. Então, olha para dentro e se pergunta. Tem dúvida? Pergunta para si mesmo. E quer mais um exercício? Pergunta para Deus. Pronto. Não acredita que Deus existe? Pergunta para Deus, você existe? E olha para dentro para você ver se a resposta não vem. E ele começa a te mostrar todas as maneiras que ele se manifesta. É simples, gente. É simples. Mas complexo de fazer ao mesmo tempo. Tá com alguma dúvida? Pergunta para si mesmo. Olha para dentro e pergunta para teu espírito, para tua centelha divina, que é o próprio Deus dentro de você. Você vai ver como vem as respostas. Só que aí como o Sol falou, o ego aceita ou não a realidade? É aí que está, né? É aí que está o problema, né? Será que a gente aceita a realidade de como ela realmente é? Será que eu aceito que eu sou nervoso, que eu tenho raiva escondido dentro de mim? Aí que está. É o que a gente fala, né, Rafa? É a hora de olhar para dentro e encarar quando a gente fala a situação de olhar para os nossos monstros. São essas situações. Quando a gente fala esses monstros, são essas situações. É você aceitar, admitir o que você tem dentro. E entender, compreender que está tudo bem e que você pode resolver isso. Será que eu sinto inveja? Meu Deus, eu não quero sentir inveja. E aí começa, né? Aí Deus te mostra lá que você é invejoso. Aí você não quer ver. Exatamente. Então, tá vendo como tudo, o ego complica as coisas? A gente chama de ego é isso, ó. A gente não querer ver que a gente é invejoso, que a gente é ciumento, que a gente tem raiva. É normal. O que não é normal é saber que isso existe e não mudar. Aí complica. Mas se você sabe, Porque poxa, eu sinto... tudo isso faz mal, né, Rafa? Acaba te trazendo um malefício, né? Porque você sofre por coisas que não é sua, você quer coisas que não é sua, não é para você naquele instante, você tem acesso a tudo, mas você só se espelha no outro porque você quer o que é do outro. Então tudo acaba te trazendo um transtorno para si mesmo. E você deixa de viver a sua vida, as suas experiências, a sua realidade para querer a realidade que não é sua, dentro daquilo que tem para você. E deixa as oportunidades de realizar e de acontecer da melhor forma possível, porque você está olhando para fora o tempo inteiro. Tá com inveja dos outros. Entendeu? Essa é a verdade. Tem inveja, tem ciúme, tem raiva. Então, Deus vai te mostrar que você tem que mudar isso. Deus vai te mostrar que você tem que parar de beber, que você tem que parar de fumar, que você tem que parar dos vícios. Ele quer que você evolua, mas para você evoluir, você tem que sair dessa energia de frequência diferente do amor. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu amo meu filho. Sim, legal. Você ama seu filho, mas e o que mais que você tem dentro da sua consciência? O que mais você sente? Você ama seu filho, mas sente raiva do filho do vizinho? A questão aí é como Deus pensa sobre isso. Já parou para pensar se Deus
gosta mais de um e sente inveja do outro, tem raiva do outro. Deus não é assim. O universo não funciona desse jeito. E a gente tem que entrar na mesma sintonia. Então, se você tem... Um ser, desde animal, planta, humano, a energia do amor é um só, é para todos. Não tem diferença. E aí, assim, aí, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas se Deus ama, assim, por que ele deixa certas coisas acontecer? São escolhas, né, Raul? É porque o universo é o que é. Dentro da natureza, tá? Dentro da natureza, um animal se alimenta do outro. Foi feito assim dentro da natureza. Um animal se alimenta do outro. Ou seja, um irmão animal se alimenta do outro irmão animal, que é a mesma coisa. Eles são irmãos também. Só que eles são animal... É a lei natural da vida, né? Da vida animal. Tem que deixar claro. O ser humano já não é mais animal. Então, tem que começar a tomar cuidado com isso. Né? Será que é legal se alimentar do irmão menor? Porque a gente não é mais animal. A gente tem que evoluir. De alguma maneira, a gente tem que evoluir. E ficar se alimentando do animal, que é o nosso irmão menor, causa problema também. Então a gente tem que começar a tomar cuidado com essas coisas. Dentro da natureza está tudo certo. E é o que a gente escuta muito. E é bom a gente começar a esclarecer isso. Ah, Deus fez o animal para ser comido. Isso é coisa de ego. Vamos tomar cuidado. Não, ele não fez o animal para ser alimento. Ele fez o animal porque ele ama, porque ele quer que o animal evolua. Por isso que ele fez o animal, porque ele tem tanto amor. Ah, mas como que a natureza vai crescer? Né? Como que a natureza cresce e evolui? A natureza tem as regras dela. Um se alimenta do outro, um faz parte com o outro, um coopera com o outro. Natureza. Nós, seres humanos, não somos mais animais. A gente pensa, a gente raciocina. A gente tem um raciocínio para conseguir as coisas. Então, enquanto a gente não evolui nem na alimentação, então começa a ficar complicadas as coisas. Porque, sabe o que acontece? A gente causa um desequilíbrio nas coisas. E é onde entra o ego também. Olha a ganância que em questão dos animais. Vamos pegar agora, então, os animais. Veja bem, como eles são criados, o sofrimento que é trazido para eles, como eles são abatidos, como eles são criados, como eles são alimentados. É tudo um desequilíbrio anormal por causa do nosso ego, o ego do ser humano. É ganância, é riqueza a todo custo, não está nem aí para as coisas. Isso traz um desequilíbrio energético para o planeta, para a própria vida, que vai ter as consequências. Então a gente tem que começar a olhar isso. Por quê? Por causa do nosso atual momento evolutivo. O problema é esse, nós estamos num momento de evolução e a gente tem que olhar um animal com amor e que ali existe uma vida, não um pedaço de carne. E a gente, daí começa o ego, né? A gente vai comer o quê? O fulano vai trabalhar no quê? Daí que não vai ter mais frigorífico, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo. Então, tá vendo aonde que as pessoas... aonde que o ego das pessoas se pegam, da pequenez, que eu falei já hoje? É nisso aí, ó. Você acha que Deus, na sua infinita abundância, não vai dar um jeito nisso? Claro que vai. Só que as pessoas não aceitam,
não querem, não conseguem enxergar. Olha outra coisa que eu escuto direto. Tá? A gente falou bastante nas lives passadas sobre doenças, né? Existe planeta que não existe doença. A doença é anormal. O natural nosso é ter saúde, né? Aí, já imaginou se acabasse a doença aqui no planeta Terra? Ninguém mais ficaria doente. Sabe o que eu escutei? E os médicos vão trabalhar no quê? Então, é umas coisas assim que você não consegue entender, sabe? Onde é que as pessoas estão raciocinando? Você veja onde que elas ficam pequenas diante do universo. No que se apegam? Né? Se acabar a doença, não vai mais ter remédio, não vai mais ter médico, vão trabalhar no que esse povo? Então, não dá para entender, né? Mas assim, o que é isso? Isso que a gente chama de ego. Sempre dá um jeito, né? É isso que a gente chama de ego, esse pensamento pequeno. A gente tem que expandir. Expande, gente. O universo é maior do que a gente imagina. Tem lugar para todo mundo, tem tudo para todo mundo, tem que começar a pensar grande. Tá? Mas tem que pensar grande como o universo pensa. Não adianta a gente pensar grande como o ego pensa, que é uma ganância a qualquer custo, a qualquer preço. Aí vai ter consequências não muito legal. Não vai ser legal as consequências. Vai ser desastroso. Né? A gente tem que pensar grande, expandir a consciência, mas tem que pensar como Deus pensa. Porque cada um tem a centelha divina dentro de si, de novo. Então pensa grande, mas como Deus pensa? Como Deus vai arrumar a situação aqui? Muda a vibração, você vai entender. Começa a mudar a vibração para você ver quanta coisa a gente entende. O porquê que certas coisas estão acontecendo, como que aquilo vai mudar. Você começa a ver tudo isso. A gente começa a perceber coisas que a gente não via. A sutileza está toda aí, né, Rafa? Eu acho engraçado, porque veja como que as pessoas não estão conectadas nem com a própria natureza. Tem pessoas que se alimentam de carne, mas a hora que vê um bicho, né, seja uma galinha, indo para o abatedor, morre de dó. Então, morre de dó que vai para o abatedor. Mas a hora que está ali no prato, ali, manda para dentro. Não tem uma conexão com as coisas. Sabe? Então, falta essa conexão com o universo. Quando você se conecta com o universo, você começa a entender isso. Não é legal, certo? Os animais serem abatidos do jeito que eles são. Não é legal. Energeticamente não faz bem para ninguém. Nem para quem come, nem para quem ganha dinheiro com isso. É horrível. Mas quem já percebeu energeticamente essas coisas? E quem já percebeu isso, não faz falta nenhuma. É isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque muda a consciência. A consciência muda. Quando a consciência muda, as coisas no aqui e agora também mudam. De todas as formas. Então, se você olha no campo, né, uma galinha, um galo, um frango, e você pensa num prato de comida, naquilo, alguma coisa está errada. Por quê? Porque a consciência, Deus vê aquilo como? Deus vê aquilo como uma vida, algo sagrado. Para Deus, aquela galinha, aquele frango, é sagrado. Tá, pode se alimentar? Pode, não tem problema. Desde que seja diferente. Né? Mas com a mentalidade de haver a mudança já. Eu sei que é uma coisa complicada para você largar a mão de se alimentar de carne já. Mas ela tem que ter em mente, tá,
que aquele ser é sagrado. Tem que ser grato àquele bicho. Agora, como é que as pessoas são gratas? Né? Criam de qualquer jeito, criam de qualquer maneira, num sofrimento louco. Como é que vai ser grato desse jeito? Né? O animal não tem escolha, né? Não tem liberdade, não tem, é só um sofrimento absurdo. E isso energeticamente faz mal para todo mundo, para o planeta inteiro. Então, as pessoas têm que ter consciência que essas coisas vão mudando aos poucos. Vai mudar. De um jeito, de outro, vai mudar. Qual que é a ideia? Né? Qual que é a coisa boa? Que se as pessoas mudar a consciência, tudo vai mudando em harmonia. Agora, se as pessoas insistirem, né, aí o universo vai mudar do jeito dele. E aí o caos, o sofrimento começa a aparecer. Então, qual que é, por exemplo, assim, qual que é a consequência de uma ganância, tá? Nessa questão dos animais? Aí começa a aparecer doença nos animais. É a gripe do frango, é a gripe do porco, é a vaca louca não sei da onde. Olha as consequências acontecendo. Aí todo mundo para. Aí para de criar, para de abater, para o sofrimento, para de comer, começa a comer outra coisa. Mas aonde? No sofrimento. Por quê? Porque a ganância, o sofrimento está muito grande. E aí a própria natureza vai dar as consequências. Vai ter as consequências. Porque o ser humano não foi feito para comer carne. A gente tem que começar a mudar essas crenças. A gente não foi feito para isso. Ainda mais com essa consciência que a gente tem agora. Ainda mais nesse momento de evolução. Então, você vê que as mudanças ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Comecem a observar. Querendo ou não, né? Vamos começar a observar para ver o que está acontecendo no mundo. É só parar e observar. Em todas as coisas. Olha a loucura que está acontecendo no mundo. É guerra. É instabilidade política. É um caos danado. O que é isso? Alguém sabe o que é isso? É a mudança. A mudança pelo sofrimento. Vai mudar. As coisas vão mudar. Começou. Começou a mudança. É daqui para pior o caos. Por quê? Porque a mudança começou. Porque as pessoas escolheram mudar por esse caminho. Agora, quer sair dessa sintonia? Começa a mudar a sua consciência. Começa a vibrar diferente. Começa a ter amor. Para de julgar o político que está lá em cima. Para de julgar. Em vez de criticar ele, faz o seguinte. Começa a emanar amor para ele. Olha aí um bom exercício. Começa a emanar amor para o político que está lá em cima te roubando. Pronto. Dá amor para ele. Um ótimo exercício. Por quê? Porque você sai da sintonia com ele. Agora, se você critica, se você julga, se você fala mal dele para os outros, estão tudo na mesma sintonia. Vão entrar tudo no mesmo barco. Tem que sair fora desse barco. Vai sair igual, no mesmo nível, né? Está na mesma sintonia. Criticou, julgou, falou mal. Entrou junto. Como que sai fora de tudo isso? Amor. Emana amor para ser político, emana amor para aquele que está precisando. Faz uma oração, reza, qualquer coisa serve. Mas tem que ter amor emanando. Chegou o momento
de começar a desenvolver o amor pelos outros, pelo aquele que você não conhece, pelo aquele que você te fez o mal, porque aí você sai fora da sintonia deles. Aí as consequências que vai ter no planeta não pega em quem não está na mesma sintonia. Isso que é o detalhe. Tem que sair fora dessa sintonia. Então, a gente... E agora, nesse planeta, tá fácil. Tá fácil sair fora da sintonia. É só amar. Amar um pouquinho, já saiu fora da sintonia dos outros. E aí você já entra numa nova, né, uma nova realidade, um novo jeito de enxergar as coisas vão acontecer melhor para você, as coisas vão fluir, porque você não está na mesma sintonia da maioria. E se você desenvolve isso e continua, depois que você parte do plano físico, você continua a mesma coisa, numa sintonia boa, vibrando no amor, vai para regiões, né, vai para colônias espirituais maravilhosas. Você está numa sintonia boa, você está numa vibração boa. E vai enxergar, e aí lá você vai ver, né, porque lá a gente consegue enxergar melhor as coisas. Você vai ver os políticos que vibram numa sintonia ruim em outros lugares, né? Quem gosta de uma briguinha, quem gosta de um vício. Então, cada um tem o seu lugar no universo. Tudo depende do quê? Da consciência, certo? Da nossa vibração. Em qual energia você está vibrando? Qual energia? Se pergunta e olha para dentro, não tenha medo não. Não precisa falar para ninguém, não precisa comentar com ninguém. Olha para dentro e pergunta, que energia eu vibro? Pode ter certeza que vai aparecer. Vai aparecer. Os monstrinhos de frente, bate de frente com ele e resolve. Se você olhar para dentro sinceramente, vai aparecer tudo que você precisa mudar. Ainda mais se você tiver com a intenção e a vontade de amar. E começar a praticar. Começa a amar o cachorrinho, começa a amar a plantinha. Desenvolve esse amor, vai. Deixa essa luz da centelha divina brilhar. E aí aceita o que você tem dentro e começa a mudar. Ai, mas eu não sabia que eu tinha inveja, não sei de quem. Beleza. Agora você sabe. Então muda isso, transforma essa inveja. Começa a ver que não precisa ter inveja das pessoas. Não precisa ter raiva de ninguém. Não precisa se irritar com o vizinho. Não precisa julgar as pessoas. Cada um é dono das suas consequências. Não precisa julgar ninguém. Isso é o pior erro que o ser humano pode ter, é julgar os outros. Não precisa julgar ninguém. Ah, mas fulano lá roubou, não sei o quê. Beleza. Olhe, entenda, aceita que ele é assim. Se puder ajudar, ótimo. Se não puder, ótimo também. Deixa ele tocar o barco, toca o seu e tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, a partir do momento que você julga que ele tá fazendo errado, você tá junto no mesmo barco. Porque é energia, você vai entrar em sintonia, tá? Aí já rodou. Vai junto. Então nós temos que começar a pensar como o universo pensa, né? E a entender essa questão de energia. Não é os opostos que se atraem, não. É os semelhantes. A gente só atrai semelhante. É a mesma sintonia vibratória. Em tudo. Em tudo. O que a gente emana para os outros, volta para nós mesmos. Então, tudo que eu faço para o outro, eu estou fazendo, na verdade, é para mim mesmo. Tudo que e como é que vai a gente... volta. Tudo que vai e volta. E como... A famosa lei do retorno. Lei do retorno, plantou, colheu, eletromagnetismo, qualquer nome serve. Vai funcionar igual. Então, o que eu quero para a minha vida a partir de agora, sabendo de tudo isso? Olha que interessante. Sabe que eu quero crescer?
Será que eu estou a fim de evoluir? Será que eu estou com coragem de olhar para dentro e se dedicar à mudança, a encarar, né, as energias que até hoje se alimentou, né, aquela energia que você se alimentou o tempo todo? Será que eu estou com essa coragem de olhar para dentro e realmente querer essa mudança? Resolver, Essa né? mudança. Então, o que eu quero para mim a partir de agora? Então, eu vou largar os hábitos ruins, vou deixar dos vícios, vou começar a pensar diferente, vou começar a olhar as coisas de outro ângulo, vou entender o que acontece. Será que eu consigo, né, ser esse amor, né, que o universo tem? Todo mundo Todos temos consegue, essa capacidade. todos temos essa capacidade. Será que eu tenho coragem de olhar para o outro e me espelhar nele no sentido de, nossa, eu faço isso também? Que feio, esse cara está fazendo um negócio muito feio, mas eu também faço isso, será? Será que eu também tenho isso dentro de mim? Né? Será que eu tenho essa coragem de olhar para dentro e ver que quando a gente fala, é difícil a gente olhar para a qualidade, é tudo fácil, né? Tudo, as qualidades estão todas aí, você faz questão de mostrar, apresentar e brindar com todo mundo. Agora, essa situação aí de você olhar para dentro e encarar isso aí de frente e resolver, é só para quem tem coragem e quer realmente, né? será que eu tenho coragem de olhar e falar, nossa, não, eu pensei que eu era bom, no fim, se não era nada bom. Então, essa coragem já mostra uma superação do nosso ego, do nosso egoísmo, né? E uma intenção de deixar essa centelha brilhar. Olha que coisa maravilhosa. Então, agora, isso é o nosso caminho, é se tornar luz. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser luz, todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer olhar para dentro e se transformar nisso. Porque a gente tem que ser. E não tem jeito, né, Rafa, de pular as sombras, né? A gente precisa encarar. Tem jeito, tem que resolver. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem dentro do autoconhecimento, dentro da espiritualidade, em todo o processo que a gente for passar. E como a gente fala, não tem como pular etapa, não tem como você não encarar tudo isso de frente. Às vezes a gente acha difícil, você fala, poxa, será que eu vou conseguir? Aí você vai lá, você dá o primeiro passo, você consegue dar o segundo, você fala, poxa, eu consigo resolver isso, eu vou um pouco mais adiante. E aí começa essa transição. E quanto mais você vai resolvendo, você vai adquirindo uma sabedoria natural sua de como agir dentro de cada situação, cada um com o seu jeitinho próprio, com a sua energia, e acaba resolvendo. É difícil? Mas quando a gente quer, a gente faz, a gente resolve. Que seja um passo de cada vez, mas não pode ficar parado. Começa. Exatamente. Começa. Tem que começar. Dá um passinho, depois mais um passinho. Não tem problema. A vida é eterna. Saibam disso. Vocês vão viver para a eternidade. Quer parar um pouquinho? Para, respira, dá uma refletida, dá mais um passo adiante. E aí vai. É Mas difícil, tem que fazer. Tem que não começar. é impossível. Tem que começar. Quanto mais cedo, melhor. Isso, certeza. Porque a gente já está atrasado nesse negócio. Essa que é a verdade. Né? Então, quanto mais cedo a gente começar essa transformação, essa mudança,
É melhor para quem? Para nós mesmos. Olha que coisa interessante. Melhor para nós mesmos. Olhar para dentro, né? Aceitar quem a gente é e mudar, transformar. Hoje você pensava de um jeito, né? Amanhã você pensa de outro. Mudou. Tá tudo bem. Mudou. É evolução. É essa mudança. É Hoje você natural, tinha né? um hábito. Hoje você tinha um hábito. Amanhã você tem outro. Mudou. Hoje você Você gosta gostava. disso, amanhã você não gosta mais, tá tudo bem. Hoje você bebe. Né? Hoje você fuma. Amanhã você não bebe mais e não fuma mais. Mudou. Essa é a mudança. Né? Hoje você sente raiva. Amanhã você sente amor. Mudou. Então, olhar para dentro e se transformar. Deixar a mudança acontecer. E quando a gente quer de novo, as coisas acontecem. Mas tem que ter coragem para dizer assim: eu permito a mudança. Essa que é a realidade. Eu permito a mudança. Aí ninguém te segura, porque as coisas vai acontecer de uma forma muito rápida, por sinal. Porque o universo está esperando, Deus, né? O universo, Deus está te esperando de braço aberto para você começar a mudar. Para ele te dar tudo que é teu de direito. Não falam lá? Né? Então pega, ué. Mas para você pegar, tem que haver mudança. Tem que entrar na sintonia de amar. Não tem saída. Tem que entrar na mesma sintonia de amor. Rafa, nós estamos quase batendo 2 horas, hein? Ah, então tá bom. Então vamos deixar um pouco para depois. Ai, Deus do céu. Mas então tá bom, vamos deixar um pouquinho para a próxima quinta, porque se deixar a gente fica conversando aqui a noite inteira, né? Porque os assuntos rende bastante. Mas é isso aí então. Então vamos deixar um pouquinho para a próxima quinta. A gente está de volta aí, trazendo mais um pouco de esclarecimento. Isso aí. Tá bom? Então, beleza. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Gratidão para todos.